Olá, meus queridos, pra cima. Pra quem não me conhece, meu nome é Parasita Jefferson Rosa. Desculpe essa brincadeira infeliz, mas assim, só dando gargalhada a respeito da fala do nosso ministro da Economia. Uma fala assim, totalmente fora da casinha, tá? E eu vou falar nesse vídeo a respeito porque essa fala é totalmente fora da casinha. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal e eu só posso falar com muita propriedade sobre o meu cargo. E eu tenho certeza que tudo que eu falar pode sim ser expandido para as três esferas, tá? E para os outros cargos também. Só para você ter uma ideia, dentro das atuações que são realizadas na Receita Federal, nós temos um poder de produção muito alto. E eu vou te fazer uma seguinte pergunta. Você faria um investimento de R$10 para ao final de um ano receber R$1.000? Eu acredito que você vai falar assim, claro que eu vou fazer, se você estiver dentro das suas faculdades mentais. Esse aumento de 100 vezes mais é uma comparação que eu estou fazendo com o meu pior ano de fiscalização. Eu vou falar para você, como auditor fiscal, no meu pior ano de fiscalização, eu consegui trazer para dentro dos cofres públicos 100 vezes mais do que foi pago para mim em um ano, tá? E assim, é bem simples entender que há uma intenção por trás de toda essa fala, né, dessa necessidade de trazer a opinião pública contra o funcionalismo público, porque hoje virou moda. O problema do Brasil é o funcionalismo público. Só que a gente esquece que o funcionalismo público ele é bem mais amplo do que aquele servidor que está ali prestando diretamente o serviço ao público. Por exemplo, os nossos ministros são funcionários públicos, o nosso presidente é funcionário público. Então vamos dizer que, desconsiderando isso, que o nosso ministro atual da Justiça, Sérgio Moro, há 2 anos atrás, ele seria um parasita. É isso que o nosso ministro da Economia falou, certo? O nosso senador Flávio Bolsonaro, há tempos atrás, na Polícia Federal, ele seria um parasita. Na verdade, o ministro da Economia é um parasita. A equipe do ministro da Economia, que existem servidores estatutários, também é uma equipe de parasita. Então, assim, trazer à baila, né, essa fala de que o funcionário público é um parasita, exatamente tem uma visão, né, uma ideia de poder distorcer e trazer uma opinião, aquele efeito manada contra o funcionalismo público para poder aprovar essa reforma administrativa que em algum ponto realmente está correto, tem que mudar, mas outros pontos, assim, é realmente para acabar. Por quê? Um funcionalismo público fraco e inoperante vai beneficiar alguém. Você que é inteligente o suficiente, você consegue compreender. Vai beneficiar alguém, certo? Uma Receita Federal inoperante vai beneficiar alguém. Uma Polícia Federal inoperante vai beneficiar alguém. O Tribunal de Contas da União inoperante vai beneficiar alguém. E hoje eu tenho feedback dos alunos que são aprovados na nossa mentoria, que tomam posse, chegam nos seus órgãos, e assim é unânime. A galera mais antiga fala assim, porra, essa galera nova aí, porra, é diferenciada. E o pessoal que vem passando em concurso público é diferenciado. Você que está estudando, você tem que bater no peito e falar assim, cara, eu faço realmente com que eu tenha o direito de poder exercer essa função, porque eu fiz por onde. E, senhor ministro da Economia, você não pode esquecer jamais que o funcionário público não foi ninguém indicado. Imagine eu, filho de açougueiro e auxiliar administrativa, que fui o primeiro a ter nível superior na família. Que chance que eu teria no mercado privado, né, com meu pai ganhando uma merreca, minha mãe ganhando uma merreca, passando dificuldade tremenda, se não fosse o funcionalismo público que traz uma isonomia entre os seus concorrentes. Por quê? Porque ali você mostra a sua determinação e se você tiver a determinação, o caminho, como seguir, você alcança o seu objetivo e você hoje pode fazer como eu faço, né, a justiça social através da tributação com as minhas ações. Certo? Então, assim, o funcionalismo público é muito além do que você está falando, né, de um bando de parasita, porque o parasita é aquele que só suga e não contribui com nada, certo? E eu mostrei para você através de fatos que, assim, eu não posso ser considerado parasita. Se você falar assim, existem funcionários públicos que são parasitas, aí eu concordo contigo. Concordo contigo, porque existem funcionários públicos, existem jogadores de futebol, existem políticos, existem toda a área, tem o seu parasita, é óbvio. Agora você trazer todo mundo como um parasita, isso daí tem aí uma intenção muito
duvidosa em relação a essa ação, tá? Então, assim, você que está estudando para concurso público, não abaixe sua cabeça, não acredite nisso, porque isso daí está totalmente errado, certo? Tenha orgulho e defenda com unhas e dentes aquilo que você acredita. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu sei que, óbvio, vai ter repercussão para mim, mas beleza, eu estou tranquilo, eu cumpro com as minhas obrigações, as minhas metas são sempre acima do que é pedido, tá? Eu sempre exerço as minhas funções em tudo aquilo que eu faço com bastante maestria, com tesão, porque eu gosto do que eu faço, tá? E assim, eu gostaria muito que tivesse um movimento de professores falando, de cursos falando, dos secretários, né? O próprio secretário da Receita Federal falando a respeito dessa fala muito indevida do nosso ministro da Economia, tá? Então, assim, lembrando sempre que ele também é funcionário público, então ele está se classificando como, ou melhor, ele não se acha parasita, eu acho que é o único que não é parasita, tá? Então, assim, a minha ideia nunca foi falar de política dentro do canal, mas eu queria deixar bem claro para você que acompanha a gente, né, de ter argumentos para poder falar que cada vez mais o nosso funcionalismo público está melhorando, porque pessoas melhores estão entrando, porque os processos seletivos têm buscado sim pessoas que façam realmente a diferença, ok? Um abraço, galera, bons estudos e vamos que vamos!